para o nosso próximo slide. E agora nós vamos dar uma olhadinha nas gerações. Nós tivemos temos 5 gerações, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e estamos na 5ª geração, né, que é a geração dos computadores, da tecnologia, da multimídia, da tecnologia, né, do IoT, da internet das coisas, na tecnologia, tá ok? Que é todo mundo conectado, tá bom? Então vamos dar aí como é que se diz? Algumas características de cada uma das gerações, tá bom? Beleza, show de bola, vamos lá. Então nós temos aqui, ó, a primeira geração. Nós temos aqui a nossa primeira geração, tá? Eu não vou pegar muito no pé com isso aqui não, tá? Com essas datas não. Só sendo primeira, segunda. Nós temos a primeira geração que tem como característica, olha só, as válvulas, a utilização de válvulas, tá ok? Olha só, essas pequenas lâmpadas aqui, tá certo? Que elas, uma das características dela é que ela esquentava muito e queimava, tá? Tinha que estar toda hora tinha que estar mudando essas válvulas, por isso que rapidamente elas foram descartadas, tá? Então, voltando aqui, ó, então, uma das características, deixa eu só aqui, né, pegar aqui que a canetinha falhou, tá? Pronto, tá? Então, pegar aqui, ó, característica principal, tá? Essa válvula é uma característica principal dessa aqui, ó, dessa primeira geração. Mas aqui nós temos algumas características, ok? Então, características, né? Funcionava com válvulas, tá? Ele era muito grande, os computadores, temperatura muito elevada, fazia com que eles queimavam e muitos fios, né? Isso foi as características de que, galera? Foi as características da primeira geração, tá? Onde a primeira geração era aqueles computadores de grande porte que a gente viu agora há pouco aí, os famosos mainframes, tá ok? Show de bola, vamos lá. Vamos aí para a segunda geração. Então vamos aqui marcar aqui, ó, nós temos aqui a segunda geração, tá? Que a segunda geração teve como característica, tá? Os transistores, tá? Olha só, os transistores. Então os transistores foram, ó, característica principal. Assim como as válvulas foi a característica principal da primeira geração, os transistores foi a característica principal da segunda geração. Olha só, outras características aqui, ó, tá? Esse aqui que é o famoso, ó, tá? O famoso transistores. Então, olha só, substituiu-se as válvulas pelos transistores, tá aqui, ó, substituiu-se os fios por circuitos, ou seja, onde a velocidade, olha a setinha apontando para cima, era maior a velocidade e o tamanho, ó, a setinha era menor, tá certo? Os circuitos, ou seja, os transistores, eles eram o quê? De velocidade maior e de tamanho menor, tá ok? Então, essa segunda geração aí, a segunda geração teve como característica principal os transistores. A primeira foi válvulas. E vamos agora para a nossa terceira geração, onde foi, né, a característica principal foi quem? Os circuitos integrados, olha só, vou destacar aqui, ó, circuitos integrados, também chamados de CI, né? Então, olha só, característica principal de quem, galerinha? Característica principal da terceira geração, tá? Eu vou aqui chamar a atenção para ela, olha só, terceira geração, bonitinho aqui marcando para gente memorizar muito bem, tá? Então, terceira geração, característica principal, os circuitos integrados, olha só, característica principal, tá? Característica principal. E os circuitos integrados, ó, tiveram vários modelos, ó, esse,
tá? Esse aqui, tá bom? Então, outras características, olha só, maior confiabilidade, eu vou botar bem aqui, ó, características, né? Vou botar aqui chamando a atenção, beleza, show de bola. Então, outras características, maior confiabilidade, reduziu em relação aos anteriores, ou seja, reduziram mais o tamanho, olha só, o tamanho, o aquecimento, o consumo de energia e a manutenção. Tudo isso foi o que? Reduziu em relação aos seus anteriores, tá bom? Então, nós vimos aí algumas características da primeira geração, que foram as válvulas, da segunda geração, que foi os transistores, e da terceira geração, que foi o circuito integrado, CIs. Tá ok, galerinha? Beleza, show de bola. Vamos aí para nossa quarta geração. Vamos aqui chamar a atenção, ó, quarta geração. E a quarta geração também foi, se eu não estou enganado, os circuitos integrados, só que ele teve uma tecnologia diferente, tá certo? Olha só, a utilização ainda dos circuitos integrados, os CIs, só que o que acontece, ó, ele teve aqui, ó, olha só, o LSI e o VSLI, tá ok? Então, ele agora teve uma tecnologia, ó, tá, mais avançada para os circuitos integrados, tá certo? Que a quarta geração, que foi a miniaturização, quase não sai, galera, né? Foi a miniaturização dos computadores, tá ok? Que tornaram os computadores menores, como esse aqui, ó, o primeiro computador da IBM, tá certo? O processador foi da Intel, mas o computador é da IBM, tá ok? Então, tá, nós tivemos aí 4 gerações para poder chegar nessa de hoje aqui, ó, que é a quinta geração, que foi menor ainda os computadores, tá certo? Lá foram colocados os computadores, os PCs, que são computadores pessoais. Aqui já foi ligado a supercomputadores, era online, multimídias, vários tipos de mídias que se usa hoje em dia, os computadores mais rápidos e mais acessíveis em termos de valores, tá ok? Então, o que acontece? Nós tivemos essas 5 gerações aí marcando presença e estamos ainda na quinta geração, tá? Até um tempo atrás, tá certo? Se a gente for atrás, né? Se a gente for atrás de data, na década de 90, ainda era considerada a quarta geração, tá? Ainda era considerada a quarta geração. Ok, galerinha? Então, olha só, nós temos aqui, ó, uma aplicação, né? Nós temos a aplicação dos computadores. Como você pode aplicar em lazer, né? No lazer, que é, tá, entretenimento, tá? Dentro do lar, como eletrodoméstico, hoje em dia, né, eu até costumo brincar em sala de aula dizendo que as máquinas de lavar são verdadeiros computadores hoje em dia. Então, ó, no lar, tá? Comércio, como no comércio, sistema de pagamentos, tá certo? Os caixas que a gente vai no supermercado, que tem os computadores com softwares, né, de automação, tá? Instrumental, que no caso, ó, equipamentos em laboratórios hoje em dia que trabalham com isso, microscópicos, que são verdadeiros computadores para fazer análises, né? Então, nós temos diversas aplicabilidades do computador hoje em dia em uma sociedade, tá? Você pode fazer hoje, por exemplo, o professor mesmo, ele trabalha no computador, ele estuda no computador, às vezes faz algum tipo de lazer no computador, quando ele assiste um filme, tá certo? Quando ele quando ele joga algum tipo de jogo, tá certo? Online ou não, na sua máquina, para distrair um pouquinho, tá? Então ele utiliza o computador hoje em dia para tudo, tá ok? Então, galerinha, show de bola, tá certo? Nós temos aqui no final, nós temos aqui uma atividade para a gente fazer, uma atividade de fixação com 3 alternativas, tá certo? Com 3 perguntas no caso, que é para vocês fazerem aí, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui com esse tópico e na próxima aula a gente já vai para o segundo tópico, se eu não estou enganado. Ok, galerinha? Um abraço e a gente se encontra na próxima aula, ok? Fui!